militaristas que estavam sendo formadas. O controle do movimento estudantil por dissidentes do Partido Comunista Brasileiro está traduzido neste comentário de um dos líderes, já apareceu ali no vídeo, Vladimir Palmeira. Era preciso, diz ele, desmascarar ideologicamente a dominação burguesa na universidade. Podemos dizer que, em termos gerais, 1967 foi um ano de balanço, de inventário, de preparação para a luta armada. E nós agora podemos entender por que, de todos os integrantes das organizações da luta armada, cerca de 80% eram de estudantes. E desses 80%, 20% aproximadamente estudantes secundaristas. É o resultado do trabalho feito no meio estudantil, sobretudo a partir de 1967. O ano de 68 foi marcado pela intensificação de tumultos, atentados à bomba, assaltos a unidades militares para roubo de armas, equipamentos e uniformes, assaltos a pedreiras para obter dinamites e explosivos, assaltos a bancos, greves políticas, radicalização política cada vez maior. Houve uma intensificação do movimento estudantil, seguindo, aliás, o que já vinha acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. Houve a ocorrência das chamadas Jornadas de Junho, gigantescas manifestações e passeatas, sobretudo no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas também em Brasília. Queima de veículo, depredações de bens públicos, assaltos a organizações militares, atentado à bomba contra o quartel-general do comando do 2º Exército em São Paulo, na qual foi covardemente trucidado um jovem que prestava o serviço militar obrigatório e ao qual nós devemos render as nossas homenagens, o então soldado, hoje sargento Mário Cosel Filho. Assassinato de um oficial alemão e de um oficial americano. O oficial alemão cursava a nossa Escola de Estado-Maior e, por incompetência dos guerrilheiros que o mataram, foi confundido com um boliviano que havia tomado parte na captura do Ernesto Guevara. Vejam a que ponto chega a incompetência, confundir um oficial alemão com um oficial boliviano. Assalto ao trem pagador na ferrovia Santos-Jundiaí, com a participação notável do senhor Aloísio Nunes Ferreira, que no governo Fernando Henrique Cardoso seria ministro. Havia no ar um clima de aberto desafio às autoridades constituídas. Havia um clima de conflagração. Admitia-se no meio político que o regime estava com os dias contados. Para culminar tudo isso, houve um discurso altamente ofensivo ao Exército na Câmara. O ministro do Exército solicitou permissão à Câmara para processar o deputado ou os deputados que assim haviam se expressado, para que eles fossem processados, levados o caso ao Supremo Tribunal Federal. Essa autorização foi negada. Diz, em livro escrito posteriormente, um desses deputados: já encarávamos o processo político como uma luta de classes. A alternativa era a destruição completa das instituições liberais. Sentíamos que um confronto armado acabaria por ser imposto aos que desejassem mudar as estruturas sociais no Brasil. General Lange. Apenas no primeiro semestre de 68, cerca de 50 atentados ocorreram, notadamente em São Paulo e no Rio de Janeiro. General Lange, por favor. Me dá mais 5 minutos. Foi neste quadro em que o país vivia uma situação de normalidade institucional
sob a égide da Constituição de 1967, que o Estado brasileiro começou a sua reação. Inicialmente, houve um sentimento de perplexidade, de não saber o que fazer, porque diante do vulto e da diversidade e das modalidades de agitação e atentados que vinham sendo praticados, o Estado não sabia exatamente o que estava a ocorrer e nem tinha meios legais ou materiais para fazer frente a esse tipo de ação armada inteiramente desconhecido à época. Foi neste quadro que, ao final do ano, no dia 13 de dezembro de 68, o governo decidiu editar o Ato Institucional 5, que ampliou desmesuradamente os poderes presidenciais. O Ato 5 fechou o Legislativo, suspendeu os direitos políticos, cassou mandatos, suspendeu a garantia do habeas corpus em casos de crimes políticos e contra a segurança nacional, e haveria de durar 10 anos. Por ocasião da reunião em que foi debatida a conveniência de se editar o Ato 5, o presidente da República levou o documento ao chefe do Serviço Nacional de Informações, General Médici, e disse o seguinte: "Ô Médici, veja isso, está me parecendo uma dose para cavalo." Respondeu o general Médici: "Para cavalo não, presidente, é uma dose para elefante." Ainda assim, o ato foi promulgado. Um remédio amargo, porém, naquelas circunstâncias, extremamente necessário. Com a edição do Ato 5, o Estado haveria de ganhar os instrumentos legais para conduzir a luta anti-guerrilha. Mas precisava ser feito. Apesar de ter um instrumento legal, o Estado não dispunha ainda dos meios materiais. E foi aí que surgiram os centros de operações de defesa interna e os destacamentos de operações de informações. Uma doutrina brasileira sem nenhum empréstimo estrangeiro que haveria de permitir a condução da luta armada, uma luta difícil, um combate nas sombras, em que o Exército, para o qual o Exército e as Forças Armadas em geral não estavam preparadas. Foi uma preparação custosa, penosa, mas que haveria de resultar já no final de 1972, no total desmantelamento dessas organizações subversivas urbanas. Restaria ainda o foco guerrilheiro implantado pelo PCdoB. Descoberto por acaso, ele foi enfrentado, sobretudo a partir de 72, e em 74 havia sido debelado. Permitam-me encerrar. A cronologia dos acontecimentos mostra que, mesmo antes de 64, algumas organizações já haviam optado pela luta armada. Com o fracasso da chamada Via Pacífica e contando com o decidido apoio de Cuba, facções fanatizadas pela ideologia partiram para a luta armada. Mataram, assaltaram, sequestraram, assassinaram fria e calculadamente. Em sua ação mais inóbil, cooptaram jovens inocentes e idealistas, iludindo-os com a lenda dourada do comunismo, apresentado como modelo para promover o bem-estar econômico e a justiça social. A onda do futuro, que haveria de substituir o capitalismo como este havia se sucedido ao feudalismo. A guerra irregular, desencadeada pelas organizações subversivas, foi a causa, friso isso, a guerra desencadeada foi a causa,
e não o efeito da reação e do ato 5 e da reação do Estado brasileiro. Nenhuma organização terrorista recebeu o apoio do povo. Nenhuma organização terrorista contava com a presteza e a eficiência da reação das forças legais. O Exército à frente. Lutaram as organizações terroristas e foram derrotadas. Para encerrar, eu apresento duas transparências. Mais uma. Eleito como principal inimigo, o Exército Brasileiro foi subestimado. Um dos quadros preparados em Cuba para a guerrilha diz que o massacre que ocorreu se originou nessa falta de visão política e militar. Palavras desse guerrilheiro. Como toda estrutura gigantesca, o Exército levou um certo tempo para reagir. Quando fez, nos trucidou. E uma última transparência, a qual eu apresento como uma homenagem aos companheiros fardados e civis e às vítimas inocentes que se sacrificaram nesta luta. Estaremos sempre solidários com aqueles que, na hora da agressão e da adversidade, cumpriram o duro dever de se opor a agitadores e terroristas, de armas na mão, para que a nação não fosse levada à anarquia. Professores, peço desculpas pela maneira extremamente superficial com que o assunto foi apresentado. O tempo não permitia, eu até ultrapassei o tempo, graças à leniência do professor Leira Parente. Mas eu quero apresentar, sobretudo para o nosso público jovem, estudantes que aqui se encontram, uma obra que discorre sobre tudo isso e muito mais, com riqueza de detalhes, numa linguagem sóbria, serena, objetiva. Aqui, neste livro chamado Orville, estão transcritos todos os arquivos do Exército Brasileiro relativos à luta armada. Quem quiser conhecer em detalhes o que se passou em nosso país, leia este livro. Para usar o jargão da moda, aqui estão abertos os porões da ditadura. Quem tiver curiosidade, leia este livro. Muito obrigado a todos. Militaristas que estavam sendo formadas. O controle do movimento estudantil por dissidentes do Partido Comunista Brasileiro está traduzido neste comentário de um dos líderes, já apareceu ali no vídeo, Vladimir Palmeira. Era preciso, diz ele, desmascarar ideologicamente a dominação burguesa na universidade. Podemos dizer que, em termos gerais, 1967 foi um ano de balanço, de inventário, de preparação para a luta armada. E nós agora podemos entender por que, de todos os integrantes das organizações da luta armada, cerca de 80% eram de estudantes. E desses 80%, 20% aproximadamente estudantes secundaristas. É o resultado do trabalho feito no meio estudantil, sobretudo a partir de 1967. O ano de 68 foi marcado pela intensificação de tumultos, atentados à bomba, assaltos a unidades militares para roubo de armas, equipamentos e uniformes, assaltos a pedreiras para obter dinamites e explosivos, assaltos a bancos, greves políticas, radicalização política cada vez maior. Houve uma intensificação do movimento estudantil, seguindo, aliás, o que já vinha acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. Houve a ocorrência das chamadas Jornadas de Junho, gigantescas manifestações e passeatas, sobretudo no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas também em Brasília. Queima de veículo, depredações de bens públicos.
assaltos a organizações militares, atentado à bomba contra o quartel-general do comando do 2º Exército em São Paulo, na qual foi covardemente trucidado um jovem que prestava o serviço militar obrigatório e ao qual nós devemos render as nossas homenagens, o então soldado, hoje sargento Mário Cosel Filho. Assassinato de um oficial alemão e de um oficial americano. O oficial alemão cursava a nossa Escola de Estado-Maior e, por incompetência dos guerrilheiros que o mataram, foi confundido com um boliviano que havia tomado parte na captura do Ernesto Guevara. Vejam a que ponto chega a incompetência, confundir um oficial alemão com um oficial boliviano. Assalto ao trem pagador na ferrovia Santos-Jundiaí, com a participação notável do senhor Aloísio Nunes Ferreira, que no governo Fernando Henrique Cardoso seria ministro. Havia no ar um clima de aberto desafio às autoridades constituídas. Havia um clima de conflagração. Admitia-se no meio político que o regime estava com os dias contados. Para culminar tudo isso, houve um discurso altamente ofensivo ao Exército na Câmara. O ministro do Exército solicitou permissão à Câmara para processar o deputado ou os deputados que assim haviam se expressado, para que eles fossem processados, levados o caso ao Supremo Tribunal Federal. Essa autorização foi negada. Diz, em livro escrito posteriormente, um desses deputados: já encarávamos o processo político como uma luta de classes. A alternativa era a destruição completa das instituições liberais. Sentíamos que um confronto armado acabaria por ser imposto aos que desejassem mudar as estruturas sociais no Brasil. Antes de 64, algumas organizações já haviam optado pela luta armada. Com o fracasso da chamada Via Pacífica e contando com o decidido apoio de Cuba, facções fanatizadas pela ideologia partiram para a luta armada. Mataram, assaltaram, sequestraram, assassinaram fria e calculadamente. Em sua ação mais inóbil, cooptaram jovens inocentes e idealistas, iludindo-os com a lenda dourada do comunismo, apresentada como modelo para promover o bem-estar econômico e a justiça social. A onda do futuro, que haveria de substituir o capitalismo como este havia se sucedido ao feudalismo. A guerra irregular, desencadeada pelas organizações subversivas, foi a causa, friso isso, a guerra desencadeada foi a causa, e não o efeito da reação e do ato 5 e da reação do Estado brasileiro. Nenhuma organização terrorista recebeu o apoio do povo. Nenhuma organização terrorista contava com a presteza e a eficiência da reação das forças legais. O Exército à frente. Lutaram as organizações terroristas e foram derrotadas. Para encerrar, eu apresento duas transparências. Mais um. Eleito como principal inimigo, o Exército Brasileiro foi subestimado. Um dos quadros preparados em Cuba para a guerrilha diz que o massacre que ocorreu se originou nessa falta de visão política e militar. Palavras desse guerrilheiro: como toda estrutura gigantesca, o Exército levou um certo tempo para reagir. Quando fez, nos trucidou. E uma última transparência, a qual eu apresento apenas no primeiro semestre de 68, cerca de 50 atentados ocorreram, notadamente em São Paulo e no Rio de Janeiro. General Lanes, por favor. Me dá mais 5 minutos.
Foi neste quadro em que o país vivia uma situação de normalidade institucional, sob a égide da Constituição de 1967, que o Estado brasileiro começou a sua reação. Inicialmente, houve um sentimento de perplexidade, de não saber o que fazer, porque diante do vulto e da diversidade e das modalidades de agitação e atentados que vinham sendo praticados, o Estado não sabia exatamente o que estava a ocorrer e nem tinha meios legais ou materiais para fazer frente a esse tipo de ação armada inteiramente desconhecido à época. Foi neste quadro que, ao final do ano, no dia 13 de dezembro de 68, o governo decidiu editar o Ato Institucional 5, que ampliou desmesuradamente os poderes presidenciais. O Ato 5 fechou o Legislativo, suspendeu os direitos políticos, cassou mandatos, suspendeu a garantia do habeas corpus em casos de crimes políticos e contra a segurança nacional, e haveria de durar 10 anos. Por ocasião da reunião em que foi debatida a conveniência de se editar o Ato 5, o presidente da República levou o documento ao chefe do Serviço Nacional de Informações, General Médici, e disse o seguinte: "Ô Médici, veja isso, está me parecendo uma dose para cavalo." Respondeu o general Médici: "Para cavalo não, presidente, é uma dose para elefante." Ainda assim, o ato foi promulgado. Um remédio amargo, porém, naquelas circunstâncias, extremamente necessário. Com a edição do Ato 5, o Estado haveria de ganhar os instrumentos legais para conduzir a luta antiguerrilha. Mas precisava ser feito. Apesar de ter um instrumento legal, o Estado não dispunha ainda dos meios materiais. E foi aí que surgiram os centros de operações de defesa interna e os destacamentos de operações de informações. Uma doutrina brasileira sem nenhum empréstimo estrangeiro que haveria de permitir a condução da luta armada, uma luta difícil, um combate nas sombras, em que o Exército, para o qual o Exército e as Forças Armadas em geral não estavam preparadas. Foi uma preparação custosa, penosa, mas que haveria de resultar, já no final de 1972, no total desmantelamento dessas organizações subversivas urbanas. Restaria ainda o foco guerrilheiro implantado pelo PCdoB. Descoberto por acaso, ele foi enfrentado, sobretudo a partir de 72, e em 74 havia sido debelado. Permitam-me encerrar. A cronologia dos acontecimentos mostra que, mesmo